noite. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa aqui. Destrave sua micro. Esse programa acontece todos os dias. Segunda e sexta-feira ele vai acontecer lá no meu canal do YouTube. Oi, Helena. Boa noite. E dia de terça, quarta e quinta, tá? A gente vai estar transmitindo ele aqui do Instagram, tá? Qual que é o objetivo desse programa? Destrave sua micro, tá? Eu criei esse programa com o objetivo de ajudar você que é micropigmentadora e que se sente um pouco insegura ainda, sabe, em relação aos seus resultados, os seus, assim, sabe, os seus atendimentos aí com a sua cliente, em relação também a como se comunicar com a cliente, né? Como explicar para ela do procedimento, assim, os pós e os contras, o antes também de fazer a micropigmentação, sabe? O que você tem que fazer. Aqui, todos os dias, sabe? A gente vai abordar, assim, um assunto em específico. Certo? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. E hoje nós vamos falar sobre sobrancelhas cinzas, tá? Por que a sua cliente fica cinza aí? Deixa eu arrumar aqui pra mim, tá uma hora. Por que a sobrancelha da sua cliente fica cinza, tá? E assim, sabe, esse é um assunto que muitas pessoas acham que, assim, sabe, é normal, é uma coisa que é natural, assim, acontecer, tá? De certa forma, sabe, isso é sim normal, mas tem um limite, tá? Eu falo que existe, assim, sabe, uma pequena barreira, sabe, entre o cinza, que é quando aquele pigmento, sabe, ele já tá degradando ali, que você consegue tá fazendo, sabe, um outro procedimento ali em cima, tá? E tem também aquele cinza que ele é bem chumbado, sabe? Que é impossível você tá fazendo os fios ali em cima dele, tá? Assim, eu sei que hoje em dia, sabe, as clientes que vocês atendem, sabe, na grande maioria, sabe, é de retoque. Daí vocês ficam meio assim, sabe, se faz ou não. E às vezes faz o procedimento ali. Quando a cliente, sabe, ela tem já ali aquela sobrancelha acinzentada, você sabe que você faz os fios em cima e não vai pegar. Então hoje também vamos estar abordando assim esse assunto, tá bom? De retoques, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Eu queria... A mensagem principal que eu preciso passar hoje aqui pra vocês é a seguinte. Sobrancelha, pra ela ficar assim acinzentada, sabe, ela existe um monte de fatores que levam, sabe, a acontecer esse tipo de coisa aí, entendeu? Nós vamos estar abordando hoje um a um, tá? Mas o que você precisa entender que só pigmento, entendeu? Não é o único motivo pra sobrancelha ela ficar acinzentada, tá? Na verdade, sabe, isso é um mito, tá? A sobrancelha, assim, acinzentada, ela vem com, assim, sabe, vem com uma carga de erros, tá? E com outra carga fisiológicas, né? Que é do nosso organismo também, eu já vou explicar isso pra vocês, tá? E tem outra carga também que é assim, que é em relação, sim, ao pigmento, tá bom? Tem que ficar isso
isso bem claro, porque a hora que você consegue ter essa visão, você consegue tá direcionando, sabe, pra onde que tá aí o problema, tá? Então, como eu disse, sabe, assim, a sobrancelha cinza em específico, ela fica cinza por vários motivos, tá? E um deles é o pigmento, né? Assim, sabe, os pigmentos pra sobrancelha, sabe, os castanhos, eles têm uma carga de carbon black ali, entendeu? Carbon black, sabe, é a base deles, tá? A base de pigmento é preto. Deixa eu pegar uma pra vocês verem isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês isso daqui. Tá bem facinho de ver isso aqui. Vamos lá. Dá pra enxergar aí? Fazer mais pra cá. Calma lá que eu vou achar aqui a página dos pigmentos. Cadê o bonito? Aqui, ó. Todos os pigmentos para lábios, para sobrancelha, para olho, sabe? Aqui tem os CIs dele, tá? Para sobrancelha, base de pigmento para sobrancelha é esse aqui, gente, o preto, tá? O preto é o carbon black, tá bom? Então, qualquer cor de castanho que você for usar, entendeu? Até para loiras, tá? Aquele pigmento que seja, que fique bem clarinho ali. Deixa eu compartilhar aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Qualquer pigmento, tá? Pra sobrancelha tem essa cor aqui junto, tá bom? Tem o preto. Então o preto, o que é o preto? O preto ele vai degradar. Pensa numa cor preta, numa tinta preta. Aí você pega o preto e vai pintando ele assim numa folha, tá bom? Até ele parar de pegar. Quando ele parar de pegar, sabe? Vai estar cinza. Por isso que as sobrancelhas hoje em dia, sabe? Ela tende a puxar pro preto, pro cinza, tá bom? Porque conforme os anos eles vão passando, ela vai degradando essa cor, tá bom? Justifica também isso porque assim, sabe? Porque antigamente ela puxava pro verde, sabe? Por que isso acontecia? Antes do pigmento, sabe? As bases dele, sabe? Tinha o fundo azulado. Quando cicatrizava aquela sobrancelha, ele puxava pro esverdeado. Era o terror aquilo lá. Entendeu? Nunca que... tipo assim, hoje em dia, quando eu peço foto pra cliente, sabe, assim, e eu vejo que tá com esse tipo de problema, sabe, é direto pro laser, entendeu? Não tem como corrigir isso mais, tá bom? Então, assim, as sobrancelhas que tem o fundo, assim, alaranjado, se não tiver, assim, sabe, aquela cor saturada ali demais, sabe? E se for fio, você consegue corrigir sem passar por laser, tá bom? Então, a mesma coisa é o fundo que tá, assim, avermelhado, tá bom? Você consegue estar corrigindo isso com colorimetria, sem passar pelo laser com essa cliente, tá? E assim, sabe, as verdes não, tá? Já o cinza, você vai ter que saber analisar, tá? Se esse cinzinho, ele tá degradado, sabe? Que for até um limite, assim, saudável, né? Que dê pra enxergar ali os fiozinhos também, sabe? Aí você pode fazer. Mas se tiver degradado demais, gente, não vale a pena fazer,
tá? Você vai fazer uma vez, entendeu? Às vezes, o procedimento que a cliente sabe que vem até você, nem foi você que fez às vezes, né? Daí você faz o retoque ali em cima daquilo lá e não vai ficar bom. Pode fazer o que for na sobrancelha que não fica bom. E essa cliente, ela vai embora e vai falar que foi você que fez o procedimento nela. Entendeu? Porque a última pessoa que colocou a mão é você. Na maioria das vezes, assim, sabe, as clientes, sabe, elas não têm a noção que, assim, não, eu fiz um procedimento, aí a primeira pessoa que fez que errou na minha sobrancelha, e então essa daqui de agora, sabe, ela não tem culpa, entendeu? Assim, as clientes mesmo, sabe, elas não têm esse conhecimento, então é você que tem que saber os limites pra passar isso pra ela, né? Pra explicar isso pra ela, pra fazer uma fichinha ali de anamnese, sabe? Hoje em dia, esses casos assim de retoque que eu consigo atender, né? O que eu faço com eles? Eu peço pra elas assinar uma fichinha, entendeu? Ele tem termino de consentimento ali certinho, sabe? Ali eu explico o caso dela, eu coloco, sabe, em detalhes mesmo, sabe? O jeito que tava, sabe, antes de fazer, sabe, eu coloco, sabe, o que eu fiz, eu falo o que eu falei pra cliente, é tudo no especificadinho ali, bonitinho, na fichinha dela. Eu fiz um termo de consentimento só pra esses casos de retoque assim, tá bom? E é muito importante você não fazer as olhos assim, falar, faço retoque sim, sabe, aí beleza, não, entendeu? Você pode ter problemas com isso no futuro também. Deixa eu pegar aqui outro slide pra gente acompanhar. Pra mim não se perder. É muita coisa que eu tenho pra passar hoje pra vocês. E aqui eu coloquei, sabe, os principais erros que faz uma sobrancelha ficar acinzentada. Tá? Tá separadinho aqui por técnicas de fios e técnicas de shadow, tá bom? Basicamente é assim, gente. Tem muitos erros aqui que você pode falar pra mim assim, Daiane, mas só isso aqui vai deixar, ó, os fios retos. Quando você faz, exemplo, sabe, o fio retinho, esses fios retinhos, sabe, eu gosto de chamar de fio costurado, porque a hora que você termina ele, dá a impressão que você fez que a cliente ela levou ponto na sobrancelha, né? E daí ele não fica legal, né? Quando você faz tipo assim, sabe, faz uma trama de fio só pra qualquer cliente, entendeu? Assim, sabe, ela tem direcionamento pra cá, você faz os fios assim. Eu sei que tem muitas pessoas ainda nisso, tá? Faz o mesmo fio pra qualquer cliente que chega até você, tá? Quando você faz isso, você não respeita, sabe, esse fio natural da cliente, né? O direcionamento, né? Assim, sabe, a espessura do fio. Eu falo que quando você começa assim desse jeito, assim, sabe, o final, sabe, ele é sempre o mesmo. É uma sobrancelha assim, acinzentada ou chumbada. Mas aí, o que isso tem a ver com isso, né? Assim, com o resultado que fica um tom chumbadinho depois no final, cicatrizado. Quando você começa assim, errando ali, na trama de fios errada, entendeu? Você vai se sentir obrigada, sabe, a estar repassando aquele fio. Por exemplo, sabe, assim, a cliente, ela tem um fio grossinho, sabe? Aí você pega e não analisa, sabe, a espessura dela, do fio natural dessa cliente, né?
começa a fazer o procedimento ali, sabe, as óleo, né? Reviria. E aí, sabe, esse fio natural que a cliente tem com o fio natural que você tá fazendo, ele dá uma diferença enorme. E assim, sabe, conforme ele dá assim essa diferença, sabe, entre as espessuras dos fios, aí você vai ser obrigada a tá repassando aquele fio. Quando você faz esse tal do repasse, sabe, repasse em excesso, eu falo, você tá pegando assim outra camada ali de pele. Daí quando você pega assim outra camada de pele, você tá assim aprofundando, certo? Daí, ou seja, você tá trabalhando na camada de pele errada, tá? E chega a ser uma coisa, sabe, intuitiva, né? Quando tá fazendo ali. Pra quem comete, sabe, assim, sabe, pra quem comete esse tipo de erro, eu costumo falar que assim, sabe, é um caminho sem volta, na verdade, sabe? Ali você começa a errar ali, sabe, em relação, sabe, à espessura do fio, você vai ser obrigada a fazer o repasse, vai ser obrigada, sabe, a tá deixando o fiozinho ali mais escuro, entendeu? Assim, a impressão que dá é que se você deixar aquele fio, sabe, assim, sabe, ele mais escuro um pouquinho, ele vai bater com o fio natural da cliente, né? Em relação, assim, à cor, tá? Por que eu tô falando isso? Gente, eu já fiz esses erros. Eu tive que passar por todos esses erros que eu tô te falando aqui, pra conseguir acertar isso, entendeu? E eu até cheguei a um ponto, assim, de ter preparado ali os pigmentos e na hora que tá fazendo o procedimento ali, sabe, eu colocar um preto, sabe, ou um castanho puro ali pra poder continuar o procedimento. Porque na minha cabeça, sabe, você colocando um pigmento ali, sabe, ele um pouco mais frio, né, já vai bater com o fio da cliente. Quando na verdade, sabe, era só um erro de espessura, né? Se pegasse uma lâmina, sabe, ou uma agulha, porque técnica em fio, sabe, hoje em dia eu faço mais com o Tebori, né? Mas você tem a opção de fazer também utilizando, sabe, o dermógrafo, entendeu? Tranquilamente. O que conta, na verdade, sabe, é a espessura, né? Se eu tô usando uma espessura de uma lâmina um pouco mais fina, sabe, ou um pouco mais grossa, aí eu tenho que saber analisar a espessura do fio daquela cliente. Então deu pra entender que, assim, que quando você começa errando uma coisa, você vai errando, sabe, sempre o final é o mesmo, é uma sobrancelha acinzentada. Por conta de um errinho, só que você às vezes não se atentou, né? Você vai ser obrigada, sabe, até cometendo outros erros, um por cima do outro. É o que eu chamo de efeito bola de neve. Entendeu? Assim, esse efeito bola de neve, sabe, eu vivo falando ele. E ele acontece aqui na técnica de fios, na de shadow também, tá? O erro mais comum que vocês estão cometendo ali, sabe, em relação a shadow, ele tá totalmente ligado aos pixels, tá? Né? Assim, gente, a shadow, sabe, ela sofreu uma evolução, assim, enorme, tá? Quando eu comecei mesmo, isso há uns 10 anos atrás, eu fazia, na verdade, eu acho que eu já fiz um monte de roupa que vocês podem imaginar aí, né? Criatividade que você possa imaginar, sabe? Eu já usei circular, tá?
Já usei aquele movimento que você faz assim, que é de arraste na pele, entendeu? E, inclusive, sabe, nossa, isso aí eu não gosto nem de lembrar. Eu já fiz shadow, sabe, utilizando, sabe, o T-body, mas em movimento arraste. Não façam isso. E eu sei que vocês fazem isso ainda. E isso vai deixar a sobrancelha da cliente chumbada mesmo, mas sem dó, sem piedade. E ela vai voltar pra você ali no retoque, já vai voltar cinza. Cinza e sem conserto, né? Entendeu? Isso por quê? Porque quando você faz o arraste, sabe? Normalmente as lâminas, né? Elas estão assim na pele, né? Você repassa aquilo lá um monte de vezes, entendeu? Aí ele vai chumbar tudo, fica tudo estranho mesmo. Você não vai conseguir entregar uma shadow, sabe? Ela bem feitinha, se não tiver uma técnica ali por trás. Se não tiver um passo a passo. Se você tá fazendo a shadow ainda sem conhecer o movimento do dermógrafo, sabe? Assim, sabe? Ele faz esse movimento, sabe? Qualquer dermógrafo, tá? De qualquer marca, sabe? Ele tem as velocidades deles. Entendeu? Então, se você pegar e perguntar assim, qual velocidade eu devo usar? Entendeu? Isso não tem como te dar essa resposta. É assim, sabe? O dermógrafo, você precisa tá conhecendo, tem que fazer os testes com eles. Você tem que fazer o teste para você tá conhecendo, assim, sabe? A sua velocidade. Entendeu? É assim, um exemplo. Eu, Daiane, sabe? Eu tenho a mão muito rápida, entendeu? Se eu pego um dermógrafo, sabe, uma velocidade alta, por exemplo, eu vou só ferir a pele da cliente. Eu vou rasgar a pele da cliente e vai ficar cinzentada depois, ela vai ficar cinzentada. Ela fica em volta, assim, ela inteira avermelhada ali no dia que você tá fazendo o procedimento, aí depois ela vai voltar chumbada, porque daí você tá só ferindo a pele. Ferindo, e o pigmento ele não pega, porque daí você tá ferindo a pele só. Tá? Quando você faz isso, então isso, assim, são erros também, sabe? Eles vão virando um efeito bola de neve ali, tá? Quando você pega, assim, sabe, uma técnica shadow e você começa, assim, faz um procedimento ali, faz um quadrante pequenininho ali, depois você volta nele sem esperar, sabe, aquela cor de pigmento subir um pouquinho, porque normalmente isso aí, sabe, é um dos piores erros de vocês, sabe, é não ter paciência ali na técnica shadow. É assim, gente, a técnica shadow e a técnica de fios, ela tem um grande, assim, sabe, eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer shadow, primeiro eu comecei com fios, depois eu comecei com shadow. Eu tive essa dificuldade. Porque pensa comigo, sabe? Os fios você pega e desenha ele já, né? Você faz ele um pouco mais rápido, né? E aí você pega, você fez o desenho do fio, você já olha pra ele, sabe? Ele tá ali o desenho do fio, sabe? Só dá uma saturadinha ali, beleza, entendeu? Já com a shadow, não, você precisa tá respeitando o tempo do pigmento subir. Por isso que eu falo que a técnica shadow ela é como se fosse uma terapia mesmo, sabe? Pra ter, sabe, aquele degradê bonito mesmo, você tem que esperar aquele pigmento ele subir um pouquinho pra tá vendo se tem que voltar naquele quadrante mesmo ou não. Muitas de vocês, eu sei que vocês começam a fazer, sabe? E de repente acha que o pigmento não tá pegando, aí você volta ali fazer por cima, volta ali fazer por cima. O que você tá fazendo ali? Saturou demais a shadow, sabe? Aí ela vai ficar chumbada depois também. Então percebe que assim, sabe? Os erros, um vai puxando o outro.
tá? Então, os pixels da Shadow em si, você tem que saber se você tá trabalhando com eles ali certinho. Não é na pele da cliente, gente, é na pele sintética antes de fazer o procedimento. Por isso que tem que respeitar os treinos gradativos, entendeu? Tá conhecendo, sabe, os movimentos. Semana passada eu até postei um Reels com todos os treinos, tá? Que tem que ser feito na técnica Shadow, sabe? Ele é essencial pra quem quer treinar antes da Shadow, tá bom? Porque se você quer fazer uma Shadow, sabe? Ela é bem bonitinha ali, sabe? O degradê legal, tem que ter o treino antes. Fica praticamente impossível de você estar fazendo uma Shadow sem calibrar o seu peso de mão antes, tá bom? Vou pegar aqui outro slide. O slide de fios, tá? Então, Dai, o que eu tenho que fazer pros fiozinhos meus não chumbar mais. Quando eu falo chumbar, gente, é isso, sabe? É ele puxar pro cinza ali depois, tá? Tomar cuidado com a profundidade que vocês estão atingindo aí na pele, porque você pode usar, sabe, o melhor pigmento ali do mundo, você pode ter a melhor técnica do universo. Se você errar na profundidade, ele vai ficar cinza depois, tá? Chega a ser assim, sabe, inevitável isso daí, tá? Direcionamento ali dos fios, entendeu? Então, vocês pensam assim, não, mas o pelo tá pra cá. Que diferença isso tem com o que isso tem a ver, né, com ficar cinza? Se o fio tá pra cá, você faz ele pra cá, vai ficar assim, sabe, eu falo assim, sabe, um espaçamento ali muito grande. Aí que a gente vai achar que tá falhada, ou você também, sabe, até antes de, assim, sabe, de terminar o procedimento ali, você pega e vai voltar naquele espaçamento maior, sabe? Aí a base do fio, onde teria que estar um do ladinho do outro, ele começa a cruzar, entendeu? Quando ele cruza ali, sabe, ele já atingiu uma camada errada, você tá saturando aquele fio demais, sabe? Aí ele vai chumbar também. Então percebe que, assim, sabe, o conjunto de tudo. Acho que no evento passado eu até falei disso, que como que a gente organiza, sabe, a pré-análise ali dos fios, que é a técnica dos 7As, tá? Que são tudo que você precisa estar assim analisando antes de fazer o procedimento, tá bom? Trama de fios, ela tem uma para cada tipo de sobrancelha. Tem muitas sobrancelhas, sabe? Umas ela tem a espinha para baixo, outra a espinha para cima, outra a espinha alta, outra um pouco mais central. Então, para cada sobrancelha em específico existe uma trama de fios. De repente você tá errando ali na trama de fios, sabe? Tá acontecendo igual. Quando você faz assim, sabe, os fios retos, por exemplo, entendeu? Daí ele vai puxando o outro, porque você tá fazendo a trama de fios errada, ele vai chumbar também, né? Quando você erra na trama de fios em específico, sabe, você vai ser obrigado a estar fazendo outros fios onde tem um intervalo que não deveria estar ali mais, tá bom? Colorimetria é o que, gente?
é basicamente você não usar castanho puro, tá? Castanho puro, gente, a base dele tem uma infinidade aí de pigmentos no mercado, sabe? Onde eles falam que eles já estão aquecidos, tá? Assim, Daiane, tá? Eu não confio nisso, tá? Mesmo esse pigmento, sabe? Ele já vem pra mim aquecido, eu aqueço ele também. E isso eu já fiz testes aqui. Eu já usei um tempo grande, inclusive, sabe? O melhor pigmento aí do mercado, ele já tá aquecido. E usando, sabe, o laranja, sabe? Então ele não aquece. Não aquece o suficiente, ele volta chumbado também, tá? E existem também os fatores que são fisiológicos, tá bom? Quando você tá implantando ali na pele dela, assim, sabe, o nosso organismo ele tem um sistema de defesa, tá? Quando você coloca o pigmento, sabe, o nosso organismo ele tem os macrófagos, sabe, eles vão ali em cima daquele pigmento, sabe? Então ele já não fica igual a cor, entendeu? Ele tem uma, como é que eu posso dizer? Uma certa transparência ali em cima dele, sabe? Então ele muda um pouquinho de cor. Por isso que você precisa saber, mesmo assim, sabe, o pigmento que você tá. Por exemplo, assim, sabe, um castanho escuro, tá? Você usa ele puro, sabe? Ali tá vindo ali em cima do castanho escuro, sabe? Por isso que às vezes, assim, sabe, uns 25 dias, sabe, a sobrancelha ela já mudou de cor, entendeu? Porque se não aquecer o pigmento, ele vai voltar estranha a cor, vai voltar assim, assim, sabe, um pouco pro cinza. No primeiro retoque, né? Tenho certeza que isso já aconteceu aí com você. Por conta disso. Tá bom? Então vamos lá pro outro. Agora nós vamos falar do que deve ser feito e analisar pra tá fazendo a shadow, tá bom? Como eu falei pra vocês, sabe? A velocidade, sabe? Da sua mão em relação ao dermógrafo assim, sabe? Essencial pra tá fazendo uma shadow, sabe? É o básico do básico. É tipo um feijão com arroz ali. Tá? Tem que fazer o treino antes pra tá conhecendo, sabe? O seu peso de mão, a sua velocidade de mão, sabe? Tá olhando mesmo os pixels, entendeu? Assim, olhando os pixels, sabe? As mini bolinhas, né? Se tá fazendo um cortezinho, sabe? O pixel, sabe? Ele mais retinho, sabe? Ele já não tá certo. E na pele da cliente ele vai chumbar também. Tá? Você tá fazendo treino, sabe? O seu pixel ele tá fazendo, sabe? Ele forma, na verdade, sabe, pra bolinha mesmo, sabe? Tipo uma bolinha pretinha, sabe? Aí ele tá ok, aí a sua profundidade ela tá ok, entendeu? Então, assim, essa é a forma de você saber. Você tem que saber, assim, sabe? Você tem que saber calibrar, assim, a sua mão para aquele pixel seu ele ficar como se fosse uma bolinha na pele sintética. Porque na verdade, assim, sabe, esse é o ponto para você tá calibrando a sua mão, tá? E assim, sabe, em fios não, sabe? Em fio você tem que analisar isso numa gelatina, entendeu? Quando é os pixels, sabe, como é que eu faço para saber se meu pixel tá errado ou tá certo, sabe? Aí é só você olhar pra ele, tá?
tá uma bolinha, sabe? Ela bem formadinha, bonitinha, sabe? A sua profundidade, ela tá ok. Entendeu? Mas se esse piso, ele tá saindo ainda, parecendo uma linhazinha, sabe? Aí não tá correto. Entendeu? Ali tem que treinar de forma correta também, né? O treino precisa ter uma técnica toda pra fazer os treinos, sabe? Conhecer os movimentos de cada quadrante, porque assim, a sobrancelha, sabe? Ela não é o movimento da sobrancelha inteira. Tem muita gente que tá fazendo isso daí ainda, né? Que faz de repente, sabe? Só um movimento assim, ó. Entendeu? Assim, esse movimento horizontal, ele é só um dos movimentos que existe fazer. Se eu não me engano, são 7 tipos de movimentos diferentes. Deixa eu conferir aqui. Mas tem no meu feed aí também, tá? Essa questão dos treinos, tá? Deixa eu achar aqui só a quantidade de movimento que tem pra fazer. Cadê meu treino? Mas tem no meu feed aí, tá, gente? É só vocês olharem lá. Eu fiz um Reels esses dias. Só falando disso pra vocês verem como é que tá lá, tá? Deixa eu achar aqui. Agora não acho, só porque não acho. Aqui. 7 movimentos. Tá? Então, assim, existem 7 movimentos que foram criados especificamente para estar trazendo assim ou volume para a sobrancelha, sabe, ou densidade, ou precisão onde precisa. Quando você faz assim esse movimento aqui, esse movimento aqui, ele é só para definição. Quando você faz ele utilizando ele inteiro na sobrancelha, você está fazendo uma camada só, tá? Então pensa comigo. Eu tô sabendo que, assim, sabe, existem 7 pra fazer. Você tá fazendo um só. Tá aí seu erro. E é por isso que às vezes você termina o procedimento ali, ele tá listrado assim a shadow, sabe? Não tá uma sobrancelha assim bonita de se ver. Tá parecendo umas listras, sabe? Um do lado da outra. Parece que passou aquelas rodinhas de caminhão, sabe? Assim, ó. Por causa disso. Que você tá fazendo, sabe? Um movimento só na sobrancelha inteira. Tá? Que mais? Usar também o lado das agulhas a seu favor. Eu não sei se você já sentiu esse tato, sabe? A hora de estar fazendo ali a shadow, sabe? Que às vezes, assim, sabe? Ela pega, que é uma beleza. Entendeu? Olha, do nada, às vezes, ela parou de pegar. Daí você vai ver, sabe? Não tá implantando pigmento, não tá pegando na sobrancelha. Por conta disso, né? Assim, sabe? Até também a posição da agulha ali, sabe? 3 milímetros, sabe? A espessura de uma moeda. Não pode ser mais, não pode ser menos. Porque você colocar mais, o pigmento ele começa assim, sabe? A esguichar da sua mão. Se colocar para menos, ele não vai pegar. Entendeu? Então, lembra sempre disso, tá? 3 milímetros ali acima onde tem a ponteira, tá? Então a agulha ela tem que ser 3 milímetrozinhos acima só, tá bom? Se for para mais ou para menos, ele vai dar ruim alguma coisa aí, tá? E conhecer a função de cada movimento, tá? Não vai adiantar você... Por exemplo, assim, você pegou lá o Reels lá, que eu tô te falando, que tem no perfil, com
com as funções ali todas, né? De todos os movimentos, e você pegar, sabe, não conhecer as funções. Pra fazer a shadow, gente, ela não tem receita, sabe, igual a técnica de fios, não. Você tem que saber, assim, você tem que tá conhecendo, sabe, assim, a função de cada movimento, para quando chegar, assim, sabe, a sua cliente ali, por exemplo, assim, sabe, você tá em um atendimento com a sua cliente, sabe, aqui nesse lado aqui ela tem uma sobrancelha alta, aqui tem mais baixa. Você vai ter que, assim, tem que igualar as duas. Você vai pegar e vai ter que fazer, sabe, um pouco mais de densidade aqui na parte de baixo e na parte de cima aqui, sabe? Então ela tá diferente uma da outra, certo? Então, e nesses casos em específico, sabe, em relação, sabe, à densidade, sabe, é um tipo de movimento, sabe, ele é mais aqui, ó, na diagonal. Se fizer ele inteiro assim, sabe, ele vai errar, não vai ficar bom. Se você pegar, sabe, isso tô te passando aqui hoje, tudo, e começar, assim, sabe, a ter um pouco mais de atenção mesmo ali, sabe? Treinar o seu olhar, né? Quando chegar uma cliente, você saber, assim, tá identificando nela, sabe, o que ser feito ali, sabe, o movimento, assim, sabe, a trama de fios, entendeu? Já vai melhorar e sim muito aí, tá bom? E então espero vocês aqui amanhã também. Então vai ser aqui no Instagram, terça, quarta e quinta. Então beijo pra vocês, boa noite, até mais, tá bom?